Shalom, bom dia, tudo bem? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Estamos ainda no capítulo 1. Falamos acerca de Ana e do voto que ela fez ao Senhor, que entregaria o seu filho para servir ao Senhor por toda a sua vida, se ele assim abrisse a sua madre. Então aqui no versículo 17 do capítulo 1, a gente vê ali o encontro de Eli com Ana, aonde ele abençoa Ana e Ana volta para a sua casa. E aí a gente vai ler a partir do versículo 19, que diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Ana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Muito pequenininho este capítulo, mas nós precisávamos ler dessa forma para que pudéssemos entender a respeito deste capítulo. Mas vamos ler aqui o capítulo 2, que vai falar sobre o cântico de Ana. E diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O que antes eram fartos hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e o dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força.
Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Lemos até aqui porque a partir desse versículo já não se fala mais sobre o voto de Ana, e sim sobre a vida de Samuel ali com o sacerdote Eli servindo ao Senhor no templo. Mas o que nós podemos aprender com esta palavra? Que Ana, ela foi até a presença do Senhor, se humilhou, se quebrantou, pediu ao Senhor, clamou, chorou e fez um voto muito sacrificial, porque ao mesmo tempo que ela queria tanto um filho, ela estava devolvendo ao Senhor. Esse voto é fora do comum, porque Ana pediu tanto um filho e ela disse que ela devolveria ao Senhor. E naquela época, o costume era de que o desmame fosse por volta ali dos 3 anos, e nós vimos aqui no final do versículo 24 que ele era muito pequeno, ele era uma criança. E naquela época, as mães israelitas, elas costumavam desmamar os seus filhos por volta dos 3 anos de idade. Você imagina 3 anos de idade para deixar uma criança no serviço do Senhor. Então Samuel começou a servir ao Senhor com uma idade muito tenra, muito novinho. E aqui Ana foi fiel ao seu voto e levou Samuel à casa do Senhor. Ou seja, Ana era uma das mulheres de uma família, né, que reverenciava a presença do Senhor. E aqui no cântico de Ana, no louvor de Ana, Ana começa a exaltar ao Senhor e começa a dizer para seu filho que você não seja orgulhoso, que não saia da sua boca palavras arrogantes, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele faz com que a mulher estéril tenha 7 filhos. E nós percebemos aqui que a Bíblia tem esses intervalos, né? Porque num versículo Ana tinha ido para casa, no outro ela coabita com seu esposo e logo depois, no próximo versículo, ela já dá à luz a Samuel. Então há esse tempo, né, da palavra de Deus. Mas o que nós podemos pegar para nossa meditação, para nossa vida cotidiana? É que nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos ir até a presença do Senhor, porque é dele que vem todas as coisas. Ele diz aqui que o homem não prevalece pela sua força. Então vamos nos colocar diante do Senhor, vamos nos quebrantar diante do Senhor, porque aqui vai falar que ele empobrece e enriquece. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Que Deus possa ministrar aos nossos corações e que o Senhor venha nos dar força, né, para que possamos dia após dia buscar a sua face, assim como Ana buscou a presença do Senhor até que ele lhe concedeu o desejo do seu coração. Medite nessa palavra, compartilhe essa palavra, deguste essa palavra, porque nós cremos que do nosso Deus vem toda a força, que Ele pode todas as coisas, que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que cabe a nós sermos fiéis a Ele. Ana devolveu o seu único filho, mas a palavra vai dizer que Ana teve outros filhos, mas ela cumpriu ali o seu voto. E nós vamos ler em quem se transformou este menino.
o menino que ouviu a voz de Deus. Isso vai nos dizer que os nossos filhos também podem ouvir a voz de Deus e que possamos ensiná-los a ser obedientes ao Senhor e a dar ouvidos à voz do Senhor. Vamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Que Deus venha nos abençoar. Tenha um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.